Isso. Então, o que a gente fez? A gente fez aí uma jornada nas últimas 2 semanas, né, de encontros para fazer análise, principalmente do case da Maíra, né? Então, a gente entendeu como é que ela fez, o resultado que ela fez, a gente analisou várias coisas, e aí uma das coisas, pontualmente, eu falei de muitas coisas no encontro do dia 19 de novembro, eu falei muito, mas assim, nesse aqui hoje a gente vai fazer uma análise de conteúdo, não só o conteúdo da Maíra, a gente vai analisar outros conteúdos e entender o que tem ali naquela misturinha, quais são os fatores que tem naquele conteúdo e o porquê que eles performaram bem, né? O que funcionou para as pessoas através daquele conteúdo, como que impactou e por quê. Então, vamos lá. Vamos revisar isso aqui, ó. Isso aqui é um checklist do Rios, mas a gente consegue também fazer uma transferência disso aqui para o carrossel, para o conteúdo estático, tá? Mas vamos pensar principalmente em vídeo nesse primeiro momento. Os vídeos, eles estão cada vez funcionando mais e melhor, e aí isso não quer dizer que a gente precisa deixar de fazer conteúdo estático, tá? Que é aquele conteúdo que é só foto, só imagem. A gente precisa fazer os dois, porque dentro da plataforma eles têm funções diferentes para alcançar públicos diferentes e para nos trazer um resultado em termos de número, né, diferente. Então, assim, vamos falar hoje de vídeo, que é o que eu trouxe para a gente analisar aqui, e depois, ao longo também dos treinamentos, a gente vai falando um pouquinho mais sobre o desempenho do estático, a função dele, né, e o objetivo dele. Então, quando eu trouxe esse checklist, isso aqui é fruto de estudo, de observação, né, de validação também, e os conteúdos da Maíra já bateram várias vezes esse checklist aqui, validando ele. Então, o que acontece? O que é um vídeo bom para ele ter um alcance grande de pessoas e um engajamento também muito bom? O que ele tem que ter, né? Qual é a formulazinha dele? Ele tem que, de preferência, ser mais curto, dinâmico, né? Lembrando que dinamismo é um movimento na cena, é um movimento de troca de cena, é um movimento de câmera. Então, é dinâmico, é movimento. O gancho é o quê? É o começo, é aquilo que chama a atenção e convida a pessoa a continuar no vídeo. Então, o gancho desse vídeo, desse Reels, ele tem que ser bom, de preferência, imagens de qualidade, e imagem de qualidade, eu não estou falando que tem que ser imagem profissional, né? Mas tem que ser uma imagem com uma qualidade interessante, de resolução mínima, né? E o segundo ponto é que a estética, ela importa. Se eu gravar num lugar bagunçado, escuro, isso importa, isso importa. As pessoas tendem a dar menos atenção para aquilo que não é belo, né? A gente gosta de contemplar o belo, né? Nós somos visuais, então a questão da estética, ela sim é importante. O outro ponto aqui, ela não deve ter cara de propaganda, porque naturalmente a gente tende a ignorar a ignorar a propaganda. A gente não quer ver propaganda, a gente quer se entreter, a gente quer se divertir, a gente quer aprender, a gente quer muitas coisas, mas a gente não quer necessariamente comprar, né? A questão da compra, ela tá na jornada do cliente, muitas vezes, ela já tá mais lá no final. Então, é importante que a gente entenda que o conteúdo, se ele ficar com aquela cara muito comercial, ele espanta as pessoas. Não é um convite, não é convidativo. Esse conteúdo, né, esse Reels, esse vídeo, ele deve despertar curiosidade e interesse, né, das pessoas. Então, muitas vezes a gente vê aqueles vídeos às vezes que falam só de oferta, falam só de produto, começam de um jeito desinteressante, e aí realmente não tem milagre, ele não vai bem, não vai performar bem. E aí a gente tem aqui esse trio de palavrinhas que é bem importante, que é inspirar, divertir ou ensinar. Isso é muito importante. A gente vai observar agora nos conteúdos que a gente vai analisar que quase sempre a gente tem um desses elementos. Não todos ao mesmo tempo, obviamente não precisa. Mas se a gente tiver um desses três no vídeo, é ótimo, super funciona. As hashtags, né? O jogo da velha seguido de uma expressão, de um termo ou de uma palavra, nos ajuda no alcance, permite com que esse conteúdo chegue mais longe através do uso dessas hashtags. Um conteúdo humanizado, quem esteve nos outros encontros vai perceber que eu incluí aqui algumas coisinhas. Eu dei um upgrade no nosso checklist, eu incluí aqui algumas coisinhas. Então, o conteúdo, quando tem pessoas na cena, ele também tende a performar melhor, tende a ter um resultado melhor. Ah, mas daí se não tiver, não vai dar certo? Não, não é isso. Pode sim não ser humanizado e pode dar certo. Eu estou trazendo os elementos para vocês. Daí isso aqui é como se fossem vários temperos. Aí depois vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pensar, não, eu vou pegar esse tempero e vou testar. E vou fazer um mix com esses elementos aqui, né? Quanto mais elementos, mais chance de ficar bom o conteúdo, tá bom? Então, já vi muito conteúdo que não é humanizado e acabou performando bem, mas é porque tinha outros elementos ali que fizeram funcionar, tá?
Collabs e marcações. Então, toda vez que eu menciono alguém, que eu marco alguém, ou que eu convido alguém, né, para ser colaborador nesse post, lembrando que ser um colaborador é quando eu convido uma pessoa, ela aceita o meu convite, e aí o meu conteúdo, o meu vídeo, aparece em dois perfis, no meu e no dela. E aí, quando aparece no dela, eu tenho todo o alcance do público dela, dos seguidores dela, tá? E aí a gente tem mais três elementos aqui que são novos para quem assistiu a outra aula. Música em alta pode ajudar bastante, trend e humor. Humor ele é um dos elementos que mais funciona na rede social, mas eu deixo aqui um mas bem grande, porque ele tem que ser muito bem usado. Porque não é para todo mundo, como tudo, né? Essa frase eu uso muito, nada é para todo mundo. Tem perfis e tem pessoas e marcas, negócios, que não combinam com humor. Imagina, eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa naturalmente engraçada, eu não sou uma pessoa que naturalmente sei fazer piada e tudo. Se eu começo a usar um monte de humor no meu conteúdo, tem chance de eu fazer um conteúdo ruim de humor, e também tem chance de não ter nenhuma conexão comigo, com o que eu faço, com a minha personalidade. Então, se tu tem uma veia naturalmente engraçada, se tu, né, se ok com a tua marca, pode usar com moderação, tá? A menos que, né, seja um perfil de humor, aí é outra história, tá bom? E trend são aquelas, eu vou explicar melhor, porque esses dois últimos eu trouxe, porque eu achei importante, porque a gente vê, eu imagino que em algum momento vocês fossem me perguntar sobre isso, porque a gente vê muito conteúdo de humor e trend com um resultado muito grande, que é muito alcance, muita curtida, muito engajamento, muito tudo. Mas é por isso, é porque eles funcionam, porque o nosso cérebro, o comportamento humano gosta, né? Então a gente usa muito para se divertir, que é um dos nossos três elementos ali do outro item. Lembra? Inspirar, divertir ou ensinar? Então funciona muito bem porque ele diverte, mas não necessariamente ele vai conseguir, por exemplo, nos conduzir para a venda. E aí acontece muitas vezes aqueles perfis enormes que têm um alto alcance, um alto engajamento, mas não vende. Então eu quero que vocês entendam que isso pode ser um elemento daqui a pouco para trazer uma pitadinha, daqui a pouco para um post ou outro, dar uma descontraída, sabe? Mas isso aqui não precisa ser, acho que na maioria das vezes nem deve ser o principal em termos de volume no perfil de vocês, tá? E aí a trend é assim, trend é tudo aquilo que tá em alta, né? Então, por exemplo, alguém faz um vídeo e aquele vídeo explode. Aí muitas outras pessoas vão lá, pegam aquela ideia, ou aquele áudio, ou aquele insight ali, aquela sacada, e repete aquilo, e aí todo mundo começa a repetir, todo mundo começa a repetir, daqui a pouco isso vira, né, uma trend que a gente chama, que é quando muitas pessoas fazem a mesma coisa, claro que adaptando para o seu nicho, para o seu negócio, né? A Maíra fez um de trend, depois eu vou mostrar aqui, foi da bolsa, né? Aquilo lá foi feito num perfil, um perfil gigantesco, e aí todo mundo pegou aquele áudio da bolsa e acabou usando para outras coisas, e ele tinha também uma conotação engraçada. Então. Eu faço bem pouco, né? Eu não faço muito, não. Porque eu já trago um pouco mais de conteúdo assim informativo, né? Já trago, mas de vez em quando dá para também fazer, né? Sempre dá para fazer, mas aí vai depender também do que tu acha interessante, qual a linha tu segue, né? E uma coisa que eu acho bem importante sempre falar, gente, que eu não me canso de falar, é o seguinte: o Instagram é uma rede social de relacionamento. Anotem essa frase. Por quê? Porque essa frase dá para nortear tudo para vocês. Rede social de relacionamento. Então, como a gente falou no início, a venda ela é uma consequência, né? É uma jornada e é num segundo momento. Né? Imagina vocês encontrar alguém ali, sei lá, encontrar alguém no elevador. Aí já tira da bolsa, tem isso aqui para vender. Calma, né? Um primeiro momento, em qualquer situação da vida, o primeiro momento é estabelecer uma conexão, é tentar desenvolver ali uma amizade, uma empatia, e depois é a parte do. Senão, às vezes, a gente queima cartucho logo de início, né? Dificilmente a pessoa vai entrar no Instagram para. Já quero comprar uma coisa, eu vou no Instagram. Geralmente ela vai para validação, para ver se as pessoas estão falando, o que as pessoas acham, né? Para talvez conhecer o produto no contexto dele sendo usado. Né? Então, o principal que eu sempre digo, o ponto de partida é não transformar o Instagram num catálogo da Avon. Não fica legal e espanta mais do que atrai. Isso. Então, eu vou compartilhar só esse para dar exemplo e para dizer que, assim, ó, ainda que vá fazer uma trend ou um humor, que vocês façam isso com contexto. Então, vou mostrar só o que a Maíra fez para vocês entenderem, tá bom? Peraí, deixa eu só trocar o compartilhamento.
Ó, era um áudio bem curtinho. Deixa eu dar um enter aqui para começar do início. Ei, mimimei, te mimimei, e é isso, não tem muito o que falar. Mimimei, te mimimei, e é isso, não tem muito o que falar. Mimimei. Então, assim, era um áudio, né, de uma influenciadora que comprou uma bolsa, e aí o vídeo que ela, o áudio que ela usou, muita gente também usou para mostrar coisas que comprou, né, e que foi ali um presente para si mesmo. Só que aí a Maíra trouxe esse áudio, usou a favor dela, né? Com uma bolsinha que ela usou, que ela comprou, especial, perfeita para garrafa e tal. Então tem tudo a ver com o nicho dela, né? Então foi adaptado, foi com contexto, não foi uma coisa completamente aleatória, tá bom? Eu vou fazer assim, eu vou combinar uma coisa com vocês. Quando eu trouxer os exemplos, eu vou sempre deixar tocar de novo, assim, começar 2 vezes, porque às vezes eu dou play e aí acaba perdendo o iniciozinho aqui do áudio. Então, eu sempre vou deixar ele tocar e aí começar de novo para vocês entenderem o início, tá? Caso tenha perdido da primeira vez. Então, gente, só para saber, digam para mim no chat, por favor, do checklist, tudo ok até aqui? Vocês entenderam todos os itens? Deu para... Tem alguma dúvida em relação ao checklist? Se não tiver, eu vou trazer os exemplos para a gente seguir, tá? Lembrando que uma diquinha aqui de ouro, né, sobre esse checklist, falando ali curto, dinâmico, o gancho precisa ser bom, imagem de qualidade, estética importa, sem cara de propaganda, desperta curiosidade ou interesse, inspira, diverte, ensina, hashtag na legenda, humanizado, collabs e marcações estratégicas, música em alta, trend ou humor. De tudo isso, eu ainda vou dar o pulo do gato para vocês. Começando, os primeiros 3 segundos, né? Então, acho até que depois a gente pode acrescentar, Gi, os primeiros 3 segundos, porque tem muito vídeo que eu vejo, às vezes, nosso vídeo é muito bom, só que demora para começar, e hoje em dia as pessoas não têm paciência, né? A gente quer comprar no Mercado Livre no full, que é para chegar no outro dia de manhã, né? Quer pedir pelo telefone que chegue tudo rápido, então é a geração que a gente vive, não tem paciência, tem muita coisa para ver ao mesmo tempo. Então, já pensar nos 3 primeiros segundos, já vai ter que ter o gancho, já vai ter que ter algo assim que vai chamar atenção, porque senão a pessoa vai passar e o vídeo não vai ser assistido, e muito vídeo bom às vezes não tem o gancho, tanto que eu mesma tenho reciclado muitos conteúdos meus, eu pego o vídeo e corto o início. Gente, às vezes não tira nenhum sentido, parece que o início nem precisava estar ali. Eu tenho feito isso até mesmo com alguns vídeos de depoimentos de pessoas. A pessoa fala, oi, meu nome é tal, eu sou da cidade tal, nanana. Aí eu já pego e corto, eu corto e deixo assim, ó. Eu tive um diagnóstico de câncer. Aí, às vezes, lá no final eu boto o nome e a cidade. Né? Por quê? Porque a gente tem que começar começando. Né? Então, os 3 primeiros segundos é importantíssimo. Ah, perfeito. Ali no checklist, né, isso tá como o gancho precisa ser bom, mas é isso, esse o gancho precisa ser bom é equivalente a isso que a Maíra trouxe, é o gancho, é o começo, esses segundos iniciais, que é o que de fato te chama atenção e te convida a ficar naquele vídeo, né? Vocês vão ver exemplos agora que eu vou mostrar, eu queria só responder antes a pergunta que a Luciane fez, se poderia falar sobre vídeos escritos e com efeitos. Efeitos, eu imagino que tu deve estar falando... movimento, né, de elementos na cena e escritos, tu diz assim, quando vem em cima da tela o texto, né? Então, assim, ó, o que acontece? Muitos performam bem, tá? Mas a gente tem que só decupar um pouquinho para entender, porque, por exemplo, quando o texto que vem em cima da imagem é muito bom no sentido de que desperta muito interesse. Então, as primeiras palavras, a primeira frase do texto, geralmente ela é o gancho, porque é a primeira coisa que eu leio. Então, se eu leio o título ali, as primeiras palavras do que está em cima desse vídeo, e isso me convida a ficar nesse vídeo, o que importa para o algoritmo é a retenção. Então, como tinha um textinho ali, e eu dei atenção, às vezes a gente para, né? Bota o dedo na tela e segura para poder ler, porque às vezes o texto que está na imagem, ele é um pouco mais extenso e às vezes o vídeo acaba ou passa e a gente acaba não conseguindo ler. Então a gente bota o dedo e segura para poder ler. Quando a gente faz isso, a gente está dizendo para a plataforma: isso é interessante para mim, eu quero ver isso, eu gostei disso, eu vou dar tempo de tela aqui. E a plataforma entende que isso é bom, que a gente está interessado, que o conteúdo está interessante. E aí a tendência é que ela distribua mais, né? Ela entregue mais aquele conteúdo. Então, é uma estratégia de usar o texto em cima da imagem
desde que ele seja bem interessante. Porque se ele cumprir esse papel de fazer as pessoas segurarem a imagem e as pessoas darem tempo ali, forte chance desse conteúdo ser mais distribuído. Tá? Então, em relação ao texto, a explicação é essa. Não é porque tem texto, é porque, como tem texto, eu preciso ler e aí eu demoro mais tempo. Ou às vezes a gente assiste mais de uma vez, né? Então, tipo, acabou, a gente deixa rodar de novo para assistir de novo. Ou seja, de novo, a gente está indicando para a plataforma: estou gostando, quero ver mais, quero continuar aqui. E aí a plataforma distribui, tá? Os efeitos, assim, vamos pensar de novo pela lógica. Muitas vezes eles chamam atenção. Então, pode cumprir esse papel. Se chamou atenção e por causa do efeito me fez ficar no vídeo, ok, ele cumpriu ali uma função, né? Mas em si o efeito, vocês vão ver que hoje, por exemplo, eu não trouxe nenhum com efeito. Porque eu não acredito que ele seja o responsável específico pelo resultado. Talvez ele possa ser um elemento do checklist para fazer para cumprir esse papel de chamar a atenção e talvez dar uns segundos a mais ali de retenção, de tempo de tela, para que a pessoa continue engajada em algo mais. Então, talvez ele seja o gancho, ele funcione como algo que, tipo, movimentou ali na tela, que também está dentro da história do dinamismo, né? Então, o efeito, ele pode funcionar como um elemento de dinamismo no vídeo, que talvez se eu usasse outro que não fosse o efeito, talvez uma troca de tela rápida, talvez alguma coisa assim, talvez cumprisse o mesmo papel, tá? Eu quero só, sobre o efeito ainda, falar uma coisa importante. E por isso que eu quero analisar isso com vocês, de pensar assim, ó, o que o efeito causa? Se for a questão de chamar atenção e dinamismo, vocês têm diversas formas de fazer isso, porque fazer efeito nem sempre é tão simples. Pode tomar mais tempo, pode ter que aprender mais coisas, mais ferramentas, um aplicativo novo, um programa de edição um pouco mais complexo. Então, assim, de forma alguma eu quero que vocês pensem que é difícil, ou porque aí eu vou ter que aprender uma coisa. Então, assim, não é premissa a gente ter que ter efeito para fazer a coisa funcionar, tá? A gente tem várias formas de fazer bons resultados sem efeito. O efeito ele é mais trabalhoso, ele demanda mais tempo, mais conhecimento, e a gente pode começar com muita coisa mais simples e que já dá muito resultado. Só isso sobre os efeitos. E às vezes, de muito efeito, também pode parecer que foi um profissional que fez, né? E quando a gente fala em humanização, o que muitas vezes as pessoas não percebem é que, se eu estou falando rede social de relacionamento, faz muito mais sentido que a própria dono do perfil faça do que uma agência de marketing, uma agência de publicidade. Às vezes, algo muito com aquela cara padronizada, muito assim, com cara de comercial, com muito efeito, com muita coisa, perde um pouco essa humanização. E isso é algo muito estratégico, né? Que eu já aprendi, inclusive, uma época que eu fiz uma mentoria exatamente com uma agência de marketing. E a própria agência de marketing ensina que não se faz nada muito padrão, né? E é uma agência de marketing que cuida de Instagram, rede social de médicos, marketing médico. E eles mesmos não têm um padrão em todas as postagens, porque não era para parecer que era a agência que fazia, era para parecer que era os médicos. E qual médico que domina efeito, que domina a Canva, que domina Photoshop? Nenhum. Então, às vezes, a gente não está falando fazer mal feito, mas fazer humanizado, né? Tanto E fazer de forma mais natural. Eu acho que a palavra natural, ela traz bem esse conceito que a Maíra está querendo explicar. É natural. Pensa o seguinte: se eu quero comunicar alguma coisa, se eu quero falar alguma coisa, eu vou pegar o meu celular e eu vou gravar, eu vou filmar uma cena, depois eu vou só juntar tudo e publicar. Agora, o natural não é eu entrar num aplicativo, criar um monte de coisa e depois publicar, entende? Tudo com microfone, né? Até tem... exatamente isso. Me fugiu agora o que eu ia dizer, mas é justamente a gente... eu ia dizer o seguinte: talvez vocês não tenham percebido, mas tem alguns médicos que eles, ou qualquer pessoa que faz, às vezes, um post, eles fazem a arte nos próprios stories, ou fazem no bloco de notas do celular, dá um print da tela e depois posta. Né? Então, às vezes, a gente vai falar muito sobre isso no treinamento, aqui é só uma pinceladinha, né? Mas quem realmente, né, achar interessante de seguir no treinamento, vocês vão ver como a gente vai simplificar tudo. Pode parecer que é difícil, que tem que ter um programa, mas muitas coisas a gente consegue simplificar, consegue fazer no nosso dia a dia, consegue fazer ali no bloco de notas do celular, nos stories, porque muita coisa, inclusive, depois a gente pode até mostrar no meu próprio Instagram, eu trago muita notícia. Eu entro pelo meu celular, eu entro na notícia, eu dou um print na tela, daí eu tenho que ver se não vai cortar, como é que vai ser, né? Mas muita coisa que eu faço ali é tudo print da tela. Então, são coisas, assim, que a gente vai, aos pouquinhos, vendo que, muitas vezes, o simples
funciona mais. O simples funciona mais, né? O que a gente vai trazer muito para vocês, principalmente durante o treinamento, é isso. É que a gente não precisa parar a nossa vida para mexer na rede social. É que a gente vai mexer na rede social no nosso dia a dia, sem esforço, com dedicação, claro, mas sem assim, sem muito esforço, assim, a gente vai trazer de uma forma leve, a gente vai expandindo a mente, digamos, né, Gi? E é trazer a rede social para o teu dia a dia, sabe? Então, tu tá ali, na verdade, o contrário, trazer o teu dia a dia para a rede social. E, claro, vice-versa. Mas eu digo assim, ó, tu tá ali, tu tá fazendo alguma coisa na tua rotina, tu pode compartilhar já aquilo ali de uma forma rápida, sem um monte de edição, o mais natural possível. E natural não é algo, obviamente, sem capricho, algo que, né, bagunçado. Não, mas dá para fazer de forma simples. A gente vai falar Cuidando para nunca cortar, né? Cortar a cabeça, cortar, né? O mínimo do mínimo possível é que a imagem tem que estar enquadrada, tem que estar ali dentro, né? Não pode estar cortando, e isso é muito importante da gente sempre prestar atenção, né? É algo assim que. Ali eu fiz um meme, né? aqui, ó, aqui eu tava vendo isso agora, ó. Quando eu expando da. Ah, sim. Ó, a pessoa me diz, água é tudo igual, ó. Esse é um meme, esse é humor. Mas vocês vejam que ao longo de vários posts, ela fez 2 que eram engraçados, que é esse e o da bolsa, que o da bolsa era para ser uma pegada meio trend, meio divertida. Então foram só 2 posts, né? Então teve ali, e vocês percebem que tá contextualizado, tá leve, tá suave. Tipo assim, não tá uma coisa escrachada, uma coisa forçada. Não, tá engraçado, tá dentro do contexto do nicho dela, do negócio dela, tá ok, tá? Esses 2 estão bem. E uma outra diquinha de ouro também, ali mesmo naquele post que era um meme, eu coloquei um textinho, né? Então, vou até dar essa dica extra para vocês. Eu sempre coloco texto nos meus posts, nunca é só uma frase, dificilmente. Por quê? Porque tudo que a gente escreve, o Instagram vai registrando, né? Como uma inteligência artificial. Então, se todos os meus posts, a maioria eu falo água, eu falo sobre saúde, eu falo sobre bem-estar, o Instagram ele começa a entender. A Maíra traz qual é o assunto que a Maíra fala. Agora, deixa aqui. Agora, se eu chegar aqui, eu vou falar de política, eu vou falar de algum outro assunto, eu vou abrir muito meu leque, o Instagram, o algoritmo fica confuso, não entende para quais pessoas ele tem que mostrar o meu conteúdo. Então, isso é uma dica bem importante, é um tema, né? Um macro tema e outros micro temas. Então, eu sempre falo sobre saúde, sobre bem-estar, sobre natureza, sobre água, a maior parte das vezes. E aí, então, ele já entende. Daqui a pouco, a pessoa que está lá, às vezes, pensando em comprar um filtro, ele já mostra o meu conteúdo, mesmo sem eu patrocinar. Mas por quê? Porque ele entende o assunto que eu falo, porque eu tenho constância. Então, nós somos parceiros, né? Nós somos parceiros. O que o Instagram quer? Que as pessoas fiquem dentro da plataforma. Se eu estou produzindo conteúdo, eles vão me ajudar a trazer seguidores novos para o meu perfil, né? Então, tudo é uma troca. Agora, se eu não faço nunca post, eu nunca posto. Quando eu posto, eu não uso estratégia, eu não uso aqueles ganchos, eu posto qualquer coisa. Eu não posso querer ter um resultado diferente, né? Então, por isso que a gente vai falar muito durante todo o nosso treinamento sobre estratégia e intencionalidade. Isso é muito importante. Então tá. Então, vou seguir aqui, pessoal, e vou compartilhar com vocês os conteúdos e a gente vai fazer a análise, tá? Eu quero só fazer um teste. Espera um pouquinho aí que eu quero ver uma coisa. Respondam ali no chat, por favor, para nós, se vocês estão gostando da aula e qual é o nicho de atuação de vocês, para a gente ter mais uma ideia. A gente, de repente, pode trazer até algum vídeo aqui do nicho de vocês. Eu tô tremendo. Eu fico muito nervosa com as tecnologias. Meu Deus, tá lá. Eu tô vendo! Ah! Cara, chegou muito rápido, bizarro. Aqui! Será que ele tá me vendo? Ah! Eu tô emocionada. Tem que botar a senha aqui, né? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Ah! Ele já deixou! Ele foi embora! Tchau! Ele foi embora! Foi tudo tão rápido, a gente ficou tipo 10 segundos juntos. Eu nunca vi uma coisa tão rápida na minha vida. Bizarro, a gente chamou, o negócio chegou, ele veio. Também não é sem trânsito, fica mais fácil. Ó, fez um barulho. Cara, que cachorro! Olha o tamanho do negócio que ele deixou aqui. Achei um pouco exagerado o tamanho do pacote. Ai, que eles se utilizam. Unboxing. Tcharam! E tudo isso pro café. Também, né? 9 horas da manhã vocês queriam que eu saber. Só café mesmo. Agora você tem que desfazer a caixa. Vamos pedir mais um delivery? Tchau! A hora da glória. A China tá ou não tá em 2050? Tá sim. Pronto. Como é que ficou para vocês assistirem assim? Fica muito pequeno? É porque se eu dou play aqui,
Aí ele começa e não perde o início. Se eu abro a tela separado, daí ele perde o início, sabe? Então, queria só testar, ver se deu certo, se vocês conseguiram assistir. Gente, o que esse vídeo é? É um vídeo, claro, ela tá compartilhando uma coisa completamente, né, diferente da nossa realidade. Aqui eles estão na China, é um casal que faz conteúdo lá. Mas por que eu trouxe? Porque eles começam o vídeo, tem muita troca de cena, então ele é bem dinâmico. Ele não é um vídeo curto. Vocês repararam que nesse ponto ele tá fora do checklist, ele é um vídeo até longo. Só que a construção da informação, das imagens, como é algo muito novo, muito diferente pra gente, algo curioso, te convida a ficar no vídeo. Então, assim, sempre tem uma lógica. Nada é por acaso. Sempre tem uma lógica. Então, coisas diferentes. É algo bem diferente. Então, trouxe curiosidade. E a curiosidade era o grande. Como chama? O protagonista aqui, né? Porque foi ela que nos fez ficar até o fim para saber tudo que tinha ali. Então, eles estão na China, pediram um café por delivery. E lá, né? E aí, no final, ela ainda pergunta, né? A China tá ou não tá em 2050, né? Porque lá as coisas já estão, em termos de tecnologia, bem diferente. Então, trouxe novidade. Alguém não entendeu, o lanche chegou através de um drone. Isto. Porque para alguns ficou pequenininho ali no... Eu vou botar de novo, então. Quer que eu bote de novo? Me diz no chat, senão não vou botar. Não, eu acho que é só porque alguns enxergaram pequenininho, né, no celular. Pois é, por isso que eu... Porque daí eu coloco de novo, não tem problema. Só para vocês poderem ver. Deu para entender, sim? Tá, então tá bom. Outro gancho também foi a curiosidade, né? Então, quando tem o gancho da curiosidade, a gente fica até o final e ele pode ser um pouquinho mais longo mesmo. É isso. Então, assim, ok, vamos. Se tu quer trazer um conteúdo um pouquinho mais denso, um pouquinho mais extenso, tu tem que trabalhar o dinamismo e a retenção através de algo. E a curiosidade aqui funcionou muito bem, né? Obviamente, porque era algo bem diferente, tá? Eu vou mostrar o do lado. Quer que eu abra daquele outro jeito ou abro igual? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Peraí. Acho que pode abrir igual. Peraí. Deixa eu tentar aumentar um pouco assim, ó, na tela toda. Que aí talvez ajude um pouquinho. Gente, essa ferramenta aqui, ó, para quem não conhece, é o Canva. E essa ferramenta vocês vão aprender no treinamento a mexer. Por exemplo, eu fui lá, peguei um post dentro do Instagram, copiei, coloquei aqui dentro e vocês estão assistindo dentro do Canva. Então, olha como dá para fazer coisas, dá para fazer muitas coisas. Deixa eu ver, vamos colocar aqui. Deixa eu só ver se eu terminei. Eu terminei. Um pouco mais longo, dinâmico, o gancho era bom, imagem de qualidade, estética boa, não tinha cara de propaganda, claro, eles estavam compartilhando uma informação. Desperta curiosidade, muito interesse também. É divertido e ensina, né? Porque nos mostra algo que está acontecendo do outro lado do mundo. É humanizado, super humanizado, né? Não olhei hashtag e colaboração nem marcação, obviamente, porque nem precisaria, porque já tinha muitos elementos funcionais, né? Não tinha música em alta, não tinha trend. Humor, assim, um pouquinho divertido a narrativa deles, né? O jeito que eles apresentam. Então, ela brinca, ela dá tchau e tal. Então, tem ali uma descontração. Não dá nem pra dizer que é um humor, mas é uma descontração. Fica bem natural. Aquilo que a gente tava falando. Bem natural, bem orgânico, bem espontâneo, tá? Duas coisas que tu pode colocar em tela cheia ali do lado, né? Ali bem embaixo. Agora eu vou. E outra coisa, ela poderia até ter feito um post collab, né, com a própria empresa do lanche lá, enfim, desse estilo, porque às vezes a gente vê propaganda que tem cara de propaganda, né? Uhum. Aí, ontem mesmo eu vi uma, assim, a guria tem muitos seguidores, mas estava na cara que era propaganda, assim, já desde o início parecia, né? E quando tu faz um conteúdo, assim, mais descontraído, que não tem cara de propaganda, conecta muito mais, porque senão já é uma coisa já... do inconsciente, se a gente chega já muito com sede ao pote querendo vender, com muita cara de propaganda, o cérebro já se fecha, né? É difícil. Então, quando tu chega de outra forma, né? A gente tem, quem trabalha com a Timol, a gente tem a ficha de pesquisa, né? A ficha de pesquisa é um exemplo disso. A gente primeiro pesquisa, a gente primeiro pergunta, pega as informações, né? Para num segundo momento falar sobre a solução. Primeiro a gente escuta a dor, né? Então, isso é uma grande sacada quando a gente trabalha com vendas e no final todo mundo aqui trabalha com vendas porque a gente tem um serviço ou um produto para oferecer. Mas primeiro a gente estabelecer esse relacionamento e essa conexão com o cliente. Uhum. Eu acho que, porque a China tem um sistema de governo bem diferente e eu acho que eles talvez não fosse funcional para eles a questão da collab, né? Uhum. Acho até que tem aplicativos lá que nem são permitidos, né? O WhatsApp, por exemplo, não pode. Então, assim, eu acho que lá essa questão é mais complexa. Porém, se fosse aqui no Brasil, tranquilamente a gente poderia fazer a colaboração, né? Com a marca, com a empresa do delivery, com a empresa da tecnologia. A gente poderia super fazer, tá? Eu vou dar o play no próximo, tá, gente?
É isso que tem embaixo da água de Veneza. Ao contrário do que diz a lenda, Veneza não era uma cidade normal que foi inundada com o tempo. No ano 452 d.C., a Europa estava em colapso, e para escapar do caos, alguns italianos fugiram para pequenas ilhas, que na verdade eram grandes pântanos. Por causa da argila que existia no fundo, o solo era muito macio e não suportava o peso das construções. Foi aí que os venezianos resolveram cravar milhares de estacas de madeira profundamente, até atingirem uma camada mais firme da argila. Sobre esses troncos foram colocadas tábuas de madeira e camadas de pedra até a construção ficar acima do nível do mar. E o mais curioso é que essa madeira não apodrece, exatamente por estar imersa na água e isolada do ar, o que evita sua decomposição. Para construir as casas com segurança, os venezianos usaram argamassa ao invés de cimento. Colocaram barras de ferro nas paredes externas para fixar ao solo e limitaram as construções em 3 andares por edifício. Hoje, Veneza é conhecida como a cidade do amor e recebe 20 milhões de turistas todos os anos, fascinados pela riqueza que existe por cima das suas águas. Mas a maior genialidade está exatamente embaixo delas. Se você gosta da cultura italiana, siga Eu Gringo. Tá, esse é um vídeo bem mais complexo de fazer, de produzir, obviamente, porque tinha uma série de imagens que eram provavelmente feitas com aquela animação para quem trabalha com arquitetura mesmo, sabe? Então, mas vamos desconsiderar isso, porque tem muita coisa que esse vídeo pode ensinar aqui. O gancho era muito bom. Vocês lembram da capa dele? Era o que existe embaixo das águas de Veneza, algo assim. Então, assim, já traz um gancho de curiosidade. Começou aí. Já começou com curiosidade. Vocês sabiam? Alguém sabia disso? Sobre a construção de Veneza? Porque, às vezes, são curiosidades, coisas que a gente não sabe, coisas que não são, assim, tão óbvias, né? Eu não sabia como que era o sistema de construção, né? Por baixo da estrutura deles, eu não conhecia. Então, para mim, foi novidade, né? Trouxe uma baita informação. Então, ele vai construindo uma narrativa, também não é a mesma coisa que o outro, não é curto, ele é até um vídeo um pouquinho mais longo, considerado na rede social um pouco mais longo, mas da mesma forma que o outro, o que garantiu a retenção, ó, vocês conseguem enxergar aí o número de curtidas? 135 mil curtidas, olha o que é o resultado desse vídeo, né? Então, trouxe uma informação legal, relevante, com curiosidade ao longo da narrativa, que foi nos segurando ali, ensinou, né? Dinâmico, sim, bem dinâmico, porque ia trocando as cenas, né? Então iam passando imagens, elas não ficam muito tempo na mesma imagem, então era bem dinâmico o vídeo, só ele era um pouco mais longo, né? E no final ele faz um gancho, né? Para seguir o perfil. Então não tinha nada de cara de propaganda, era só contando uma história, né? E provavelmente pessoas que gostam da cultura italiana, como ele disse, né? Daqui a pouco podem começar uma conversa com ele através desse post, né? E eu não sei efetivamente o que esse perfil vende, mas assim, só o fato dele abrir eu sempre digo assim, a gente precisa abrir pontos de contato, a gente precisa abrir conversas, porque é a partir de uma conversa que a gente vende, sabe? Então, assim, abrir uma porta para conversa e ali daqui a pouco ele vai vender alguma coisa, não sei se é um canal, eu não sei exatamente o que ele vende, mas assim, já funcionou, porque o vídeo dele já performou muito bem. E a partir dessa conversa, muita coisa depois pode se desenrolar. Mas isso aqui foi o começo. Eu, por exemplo, descobri esse perfil através desse vídeo. Eu não seguia esse perfil, né? Na verdade, eu passei a conhecer através de um vídeo que eu vi. E aí a gente tem uma coisa bem legal para contar, né, Maíra, que ontem a gente fez análise de perfil da Aline, que já está inscrita na rota, e ela contou pra gente que ela conheceu a Maíra através de uma conversa, que a Maíra começou num comentário de um post, provavelmente de um médico. Então, a Maíra fez um comentário no post do médico, lá a Aline viu o comentário, ela seguia o médico, não a Maíra, mas ela descobriu a Maíra porque a Maíra fez um comentário. Olha só, e aí ela começou a seguir a Maíra e agora ela está fazendo um treinamento aqui com a Maíra. Então, olha onde a coisa está também na Timol, né, e tudo mais, mas olha como o começo de uma conversa pode potencializar um negócio, né? Pode startar muitas coisas, pode ser o início de muitas coisas. Então, a gente negligencia muito as conversas, a gente dá pouca importância para o que a Maíra reforçou no início do nosso encontro, que é a questão do relacionar. Então, à medida que a gente se relaciona, a gente abre portas. O relacionamento é a oportunidade, tá? Outro dia até meu filho falou, mãe, às vezes eu tô vendo uns vídeos aleatórios assim na internet, quando eu vou ver tem um comentário teu, mãe. Já vi várias vezes, eu até dou uma curtida no teu comentário. Mas isso também é uma coisa que eu sempre fiz. Já é meu, eu sempre comentei, assim, alguma coisa que eu vejo que é legal, comenta, elogio, né? E isso também o Instagram gosta, né? Porque, de novo, eu estou ali passando um tempo e, assim, eu não fico vendo piadinha e vendo coisa. Tudo que eu tô ali é de forma estratégica. Eu não fico
perdendo tempo, digamos, né? Eu sempre estou vendo algum conteúdo que me interessa, que eu posso replicar, que eu posso aprender, que eu posso deixar minha marca em algum lugar, né? Então, isso a gente ensina muito no treinamento, e ser intencional e estratégico o tempo todo no nosso dia a dia, na rede social, né? As pessoas às vezes falam, nossa, mas como é que tu faz tanta coisa? É porque a gente gerencia o nosso tempo, foca naquilo que importa, não perde tempo com bobagem e aproveita as situações. Qualquer situação do dia a dia, a gente consegue extrair o máximo dela. É aquilo de fazer do limão uma limonada, é exatamente isso. E a gente ensina durante todo o treinamento a pensar de forma estratégica. Então, a gente vai mudando primeiro a mentalidade. Mentalidade. Tudo Verdade. que a gente está falando aqui são coisas, não é impossível. E eu falo para vocês que eu, há um tempo atrás, estava do outro lado e não sabia nem colocar o link no meu Instagram, não sabia colocar, eu nunca me esqueço, foram coisas que me marcaram demais. Colocar o link no Instagram me marcou demais. Aprender a fazer os vídeos, colocar a legenda no vídeo, eu já contei aqui numa aula, eu parecia criança jogando videogame, eu não queria nem dormir, não queria lavar louça, não queria fazer nada. Eu achei o máximo quando eu descobri que no Canva tinha os vídeos que eu poderia pegar, digitar alguma coisa no Canva. Eu fiquei assim, ó, eu me lembro da sensação que eu senti, sabe? E eu falo para vocês de novo, eu sou analógica, eu sou de escrever, a minha natureza, eu sou assim, ó, eu sou daquelas que eu imprimo tudo para ler, eu gosto do papel, eu não sou uma pessoa digital, digamos assim, ó, o seu Hélio também, mas eu vim para o digital, né, com esse convite da Gi, que me apresentou praticamente o digital, e eu percebi que o digital, eu consigo ir mais longe, porque todos nós aqui temos uma mensagem para passar, né? Então, quando eu fiz o curso da Gi, na verdade, eu nem queria o digital para o meu negócio. Tu lembra, Gi, que eu fiz o curso, eu queria ajudar outras empreendedoras e eu colocava em prática no perfil do meu marido, que faz prancha de surf. Eu colocava tudo em prática no perfil dele, nem era no meu perfil. Meu perfil era só pessoal, eu não usava ele como perfil profissional. Mas, ao longo, eu fui incorporando outras atividades no meu negócio, aí fui fazendo, né, me aperfeiçoando, até que quando eu cheguei a entrar como franqueada da Tmall, que faz 1 ano e meio, eu, aos pouquinhos, assim como eu estou explicando para vocês que vocês estão fazendo análise de perfil, estou explicando que eu fui gradualmente, eu não fui assim, ó, tinha 2.000 seguidores. No outro dia, fiz um catálogo da Tmall no meu Instagram, de jeito nenhum. Eu já fui estrategicamente, falando sobre água, falando sobre saúde. Eu fui fazendo aquela transição, né? Que é o que eu ensino para vocês, para a gente não espantar. Tanto que de 2, eu fui para 16.000 seguidores. Porque, principalmente, porque eu estou ali me relacionando, eu estou trazendo um conteúdo, eu estou trazendo informação, né? Então, isso é muito importante. A Catiana, se não me engano, ela falou que ela é do ramo de educação infantil. Alguns perfis, né, já vão ser mais institucionais, né, que já é de uma empresa mesmo. Talvez ela tenha uma escolinha, por exemplo. Se for o caso, especialista de caixas. Se for o caso de ser um perfil mais institucional, por exemplo, a gente sabe que o Instagram, ele é usado muito para validação, né? Eu até dei um exemplo aqui, ó. Por exemplo, a Eduarda, ela é especialista em cachos, né? Então, se alguém me disser, daqui a pouco alguém me disser assim, olha, eu estou precisando, estou procurando alguém que seja especialista em cachos, não estou me adaptando. Olha, a Eduarda é especialista. Ai, qual é o Instagram dela? Aí a pessoa vai entrar no Instagram para validação. O que é importante? Ter depoimento de pessoas elogiando, ter foto de várias pessoas que ela já fez, né? Então, muitas vezes a gente vai entrar no Instagram assim como uma escolinha infantil. Às vezes alguém me indicou, eu vou entrar para ver o que ela fala, né? Se tem um tour pela escolinha, que é muito importante, é um post que tem que estar fixado, né? Então, o Instagram, apesar de ser uma rede social de relacionamento, ele funciona como um mini site. Ali eu tenho a minha bio organizada, eu já tenho como tu clica e vai direto para o telefone, eu já tenho os posts fixados, eu já consigo ter um panorama geral, né? Um panorama geral do que é aquela empresa, do que. Aí, se eu tô, por exemplo, há 2 meses sem postar, gente, é a mesma coisa que vocês irem numa loja, chega lá na loja, a loja tá com coleção antiga, tá com coleção velha, tá com pó. O nosso perfil no online, ele é igual uma loja ou um showroom no presencial. Ele tem que ter um certo movimento, uma certa constância, uma certa organização. Coerência, né? Certeza, coerência, né? Deixa eu falar para vocês uma coisa. Uma coisa que eu gosto de sempre... A gente não faz, gente, de verdade. Assim, ó, no normal, no automático, a gente não faz. Mas a gente devia fazer sempre uma validação antes de postar. Eu gostaria de ver esse conteúdo que eu estou postando. Esse é um conteúdo que eu pararia para ver.
se eu estivesse olhando esse conteúdo de alguém na internet, esse post me chamaria a atenção, eu teria vontade de consumir esse conteúdo, de assistir esse vídeo até o final, sabe? Muitas vezes a gente não faz isso, a gente sai postando, e aí depois, se nem a gente, né, iria consumir aquele conteúdo, se nem a gente ia curtir aquele conteúdo, por que eu espero que alguém faça, sabe? Então a gente precisa sempre pensar em ser mais, fazer um conteúdo mais interessante, mais gostoso de ser consumido, sabe? Esse é um ponto bem, bem importante. Ó, a Nil disse que tá amando as informações. Que bom, fico feliz, ficamos muito felizes. Então, Iracema, vai aprender, não te preocupe. O que é mais interessante, ontem eu fiz uma reunião, né, com uma amiga de uma aluna que está aqui no curso. E aí eu fiz uma reunião e ela queria saber um pouquinho mais sobre o treinamento, e ela falou assim, olha, eu gastei o valor de um carro num treinamento que eu comprei aqui em Portugal, né, e eu não consegui aprender absolutamente nada. E sabe o que acontece? O que eles falaram para mim? O treinamento que ela comprou era para ensinar como ser mentora. E ela tem muito conteúdo. E aí, ela falou que eles disseram para ela, durante esse curso, que ela não precisava ter rede social. Gente, como que a pessoa que vai ser uma mentora não precisa ter rede social? Hoje em dia, até cachorro tem rede social, vocês já perceberam? Então, assim, por que as pessoas usam rede social? Para trazer a validação. Ontem mesmo aconteceu, alguém falou assim, olha só esse exemplo, alguém falou assim, Maíra, gostei muito daquele pedacinho do trecho de vídeo que tu colocou no nosso grupo. Qual é o Instagram daquele médico? Porque ele falou de um jeito tão simples. Gente, vou contar aqui para vocês, tá? Fofoca de bastidor. Pode compartilhar, sim. Olha só essa fofoca de bastidor. Eu assisti uma vez uma live da Timol, eu aprendi tanto. Ele fala de uma forma muito didática. Eu pensei assim, caraca, esse cara sabe muito quem é esse cara. Comecei a pesquisar e encontrei o Instagram dele. Só que, gente, sério, para preservar o profissional, eu não compartilho o Instagram dele. Porque, gente, sério, tá? É fofoca de bastidor, seu Hélio não conta. Gente, o Instagram dele só fala meme, só fala de política, tipo, ele é super ainda extremo, entendeu? Bolsonarista, que pode se dizer. Gente, ele só fala isso. Foi tu mesmo, Sônia. Eu não vou mostrar o Instagram dele, porque o Instagram dele, se a gente mostrar, a gente vai acabar com a reputação do cara, que é maravilhoso. Então, quer dizer, ele poderia ser autoridade, ele fala muito bem, dá para ver que ele tem conhecimento, na live ele fala, que ele gosta de estudar sobre profissionais que ganham o prêmio Nobel, dá para ver que o cara sabe, entendeu? Ele poderia estar voando, escrevendo livro, eu acho até que eu poderia ser mentora dele no digital. Só que, gente, eu procurei, porque eu queria seguir, assim, ó, ele mesmo deu contra ele, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente precisa muito prestar atenção. E aí, essa pessoa falou para mim ontem, ela é uma médica, tá? Que falou, olha, Maíra, eu gastei o dinheiro de um carro nesse curso e eu simplesmente não aprendi nada. Primeiro, porque eles falaram que eu não precisava ter rede social. E segundo, porque eu sou muito analógica e eu não sei fazer as coisas. Porque eu estava explicando para ela que o nosso treinamento ele é muito didático. Ele é muito tipo assim, tu vai apertar esse botão, tu vai ir nesse, tudo com imagem, com tutorial, para te saber onde apertar, né? E aí ela falou, eu tô achando que é exatamente isso que eu preciso. Eu falei, não, tu pode ter certeza absoluta, se tu não gostar, a gente devolve todo o teu dinheiro, tá? Isso a gente não falou ainda, mas assim, com certeza. Claro que a pessoa vai fazer a parte dela. O botão nós não vamos ter como apertar à distância, né? Porque o objetivo é que vocês façam. E não é difícil, eu sou prova viva. Eu, uma pessoa totalmente analógica, eu consegui. E tô aqui ainda instruindo. Então quer dizer que vocês conseguem. Mas para ver como que a pessoa vai dizer que não precisa ter rede social. Hoje em dia, tu pode não ter um cartão de visita. Tu pode não ter um cartão de visita, mas o Instagram tu tem que ter. A pessoa vai te perguntar, né? Tanto que pergunta, qual é o Instagram daquele médico? Gente, eu não pude nem contar. Eu falei assim, olha, o Instagram dele não tem informação, né? Agora eu tô abrindo para vocês aqui, né? Bastidores. Mas assim, gente, é um desperdício muito grande, porque quando a gente tem informação, todo mundo aqui tem um talento, tem um dom, vai passar alguma coisa na rede social, né? E se a gente não apresenta de uma forma coerente, ou a gente não apresenta, ou a gente nem tá lá no digital, a gente vai perder dinheiro, a gente vai perder relacionamento. Olha só, eu conheci a Aline porque eu fiz um comentário num post de um médico. E ela gostou do meu comentário, ele foi um comentário talvez um pouco mais de conteúdo, né? Não foi um comentário qualquer, não, ou emoji, né? Então, ela foi no meu perfil, começou a me seguir, e olha só, ela entrou em contato comigo. Quando ela entrou em contato, ela já falou assim, Maíra, eu quero representar a Timol.
Olha só, quem não quer receber essa notícia, né? Eu quero. E eu quero fazer o trabalho exatamente como tu faz. Eu quero trabalhar o digital. Eu tenho uma filha pequena, eu tenho um trabalho, eu sou funcionária pública, eu vou me aposentar em breve e eu quero me aposentar e focar na Dimol, porque eu quero trabalhar com saúde. Eu já estudo sobre saúde, né? É uma pessoa que deu recentemente uma guinada, né, na saúde dela. Então, olha só que legal. Ela viu o comentário, ela me seguiu. Ela viu meu conteúdo. Ela viu, nossa, a gente tem valores em comum, a Maíra faz esse trabalho, né? A Naildes vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravado, fica tranquilo. Então, o que acontece? Quando a gente usa o digital de forma estratégica e intencional, que é o que a gente está trazendo para vocês desde a primeira aula, a gente otimiza o nosso tempo, né? Sobra mais tempo para outras coisas. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, eu não peguei ainda lá o meu celular, né? Eu respondi algumas coisas antes da aula, agora eu estou aqui com vocês o tempo todo, mas certamente tem algumas pessoas assistindo os meus vídeos nesse momento. Tem gente que vai assistir, que vai entender e que depois vai entrar em contato para fazer um pedido. Acredita que tem gente que assiste uma live e fala, Maíra, eu entendi tudo, eu sei da importância e eu quero agora fazer uma compra. Sim, a pessoa já passa por toda a jornada. Eu não precisei fazer vídeo chamada, eu não precisei fazer... Por quê? Porque quando a gente está na rede social, o nosso conteúdo está para o mundo todo. A gente vai mais longe, né? Então, isso é muito importante. A Josi falou aqui, ó. Deixa eu ver, a doutora Josi falou. Até conhecer vocês, eu era analógica. Atualmente sou digital. Só falta aprender com a Maíra e a Giane. E a Josi também já veio aí para o nosso treinamento, né, Josi? Isso é muito legal, gente. A gente fica muito feliz, porque é exatamente isso. Quando a gente vai pro digital, a gente consegue falar com muito mais pessoas ao mesmo tempo. E isso otimiza o nosso tempo, né? A gente tem exemplo aí da Delma. A Delma, ela faz muito trabalho no presencial. Ela é maravilhosa. Acho que ela é uma das maiores vendedoras da Timol. Só que a Delma, olha só, a Delma, ela aluga um hotel numa cidade. Olha só, ela gasta com hotel, ela gasta com transporte, ela vai para a cidade, ela passa lá o dia todo. Teve vez que ela já me mandou foto, Maíra, olha só, eu tô com as pernas para cima, passei o dia todo. O que ela faz é top, é louvável, claro que é, e tem que fazer, eu também faço. Só que imagina só, se a Delma tirar 1 hora do dia dela para investir no digital e o restante no presencial, o que acontece? Ela vai construindo um novo público, novos horizontes, e hoje em dia, se ela disser assim, vou passar 1 semana sem fazer o presencial, ela certamente não vai receber, porque está dependendo do trabalho dela todos os dias, né? E isso acontece muito com nós que somos autônomos, né? Então, por exemplo, eu tenho um salão de beleza, teve alguém que falou que tem um salão de beleza, né? Então, certamente, se ela não tem uma segunda renda, ela fechou o salão, tirou férias, não vai receber. Quando nós vamos para o digital, a gente começa a perceber que tem outras possibilidades. Daqui a pouco ela pode ensinar, daqui a pouco ela pode fazer parceria com as marcas e receber por aquilo, daqui a pouco ela pode fazer um curso. Muitos de vocês podem fazer um curso. A gente pode criar um curso com o seu Hélio, por exemplo, ele pode ser nosso sócio. Ó. Podemos criar um curso Instagram para a terceira idade. Imagina, né, seu Hélio? Então, quer dizer, gente, quando a gente vem para o digital, a gente possibilita milhares de coisas. Daqui a pouco a Josi pode fazer um curso com a gente, ó. Instagram para advogados, né? Então, assim, a Fátima falou que não sabe nada de Instagram e acha lindo como as pessoas gravam vídeos de transformação. Gente, é sério, isso é possível. Bom, vou falar para vocês que a minha avó tem 96 anos. Acho que eu vou mostrar para vocês aí um videozinho dela. A minha avó tem 96 anos, tá? A cabeça dela é perfeita. Bom, o médico deu um diagnóstico não muito legal o ano passado, mas eu apresentei a Timol para ela. Hoje em dia a saúde dela é 100%, tá? Já é um depoimento que eu tenho da minha avó, vocês já viram eu falar sobre ela. E a cabeça dela é 100%. Gente, a tecnologia é uma companhia para ela. O meu avô fica vendo YouTube, aí ele vê coisa de pesca, ele vê futebol, ele fica vendo YouTube, né? A minha avó pega o tablet, ela tem um iPad, e ela entra no Facebook e fica vendo as receitas, ela fica jogando paciência, ela fica vendo o Facebook ou o Instagram, ela vê mais o Facebook, dos netos, dos bisnetos, as histórias. A gente faz vídeo chamada, ela tem o celular dela, de noite ela bota para carregar, e a gente faz vídeo chamada, ela fala com todos os filhos, com os netos, com os que ligam, né, gente? Porque tem gente que não liga, eu ligo, lógico. Então, o que acontece? Olha o quanto que o digital, seu Hélio, ele consegue trazer até uma vitalidade para os idosos. Imagina se meus avós não tivessem o digital, né? Ia ser bem difícil, porque eles conseguem falar com os irmãos, conseguem falar com os netos, com os bisnetos, né? Através do digital. A minha família tem muita gente que mora fora do Brasil, faz videochamada, né? A gente fala com ela. Gente, eu mostro o meu jardim para minha avó, eu mostro a árvore que a minha avó plantou, que eu trouxe a muda para ela, eu mostro os meus gatinhos que nasceram, eu mostro tudo. A gente fica próximo, mesmo estando longe, né? Então, olha só, quando a gente vem para o digital e quando a gente traz outras pessoas junto.
Lembrando sempre, estratégia e intencionalidade, né? Eu não tenho TikTok, eu não vou ficar lá no Instagram vendo um videozinho de bobagem, e detesto, eu nem gosto disso, aquelas bobageiras que as pessoas fazem, aquelas coisas ridículas, comer aqueles doces, aquelas coisas, eu odeio, eu detesto. Agora, se é pra gente ver um conteúdo que vai agregar, a gente vê esses dias eu vi uma receita, era uma panqueca de lentilha. Eu já comentei com a Gi, ela já fez a receita também, ficou bom, Gi, a panqueca? Não, pior é que eu não fiz minha lentilha, tá de molho, porque daí quem chegou ontem do mercado com já a janta meio pronta, assim, daí eu disse, então eu vou deixar minha lentilha para amanhã, tá de molho lá, já vou fazer de almoço as panquecas de lentilha, depois olha eu que conto para legal. vocês. Depois tu conta. Eu fiz a receita que eu vi na internet, né, no Instagram. E aí eu já falei pra Gi, então isso aí é compartilhar uma coisa boa, uma coisa que é útil, né, que é uma coisa que, uma alimentação saudável, né, que é útil. Deixa eu ver, a Fátima disse que assistiu a primeira live gravada e tá gostando, quer fazer o curso. Vai começar o curso na primeira semana de dezembro, tá? Então, para quem tá chegando agora, a Gi é minha mentora no digital. Um dia eu fui uma aluna bolsista, eu ganhei uma bolsa no primeiro treinamento que ela fez, né, online, e eu fiquei assim, ó, maravilhada. Eu aprendi tanto. Eu falo para vocês, foi um novo mundo. Eu vi que não era um bicho de 7 cabeças, porque eu achava. Sério, gente, assim, a minha cabeça, eu não sei muito bem como ela funciona, mas eu sou bem limitada, sabe? Eu não sou, tipo assim, a Maíra é muito inteligente, eu não sou muito inteligente, tá? Tipo assim, eu não sei nem explicar pra vocês, mas, por exemplo, eu tenho dificuldade com matemática, eu nunca aprendi fórmula de Bhaskara, eu tenho dificuldade com química, com física, eu tenho dificuldade, tá? Eu sou esforçada. Quando eu fiz o curso com a Gi, eu aprendi, gente, eu consigo, porque eu achava que era demais para mim fazer tudo aquilo. E eu comecei a aprender por conta dessa forma didática, dessa forma de explicar o passo a passo, os detalhes. Ô, Maíra, deixa eu só falar uma coisa importante aqui, ó. Só lembrando que quando a Maíra, isso foi 2021, que a Maíra fez a primeira turma do curso que eu dei, e foi online. Depois, porque a gente tá próxima, né, na cidade, a gente tá do lado uma da outra, assim. E aí, depois eu comecei a dar treinamento presencial e a Maíra veio fazer o presencial também. Mas isso já faz 3 anos que ela treina, né, comigo. Mas, tipo assim, a primeira turma que ela fez foi em 2021 e foi 100% online. Então, para uma pessoa que daqui a pouco tem dificuldade com o digital, fazer um treinamento online e aprender e avançar tudo que ela avançou, para mim tem 2 coisas. Que é claro, disposição para aprender, né? Eu acredito que a didática foi suficiente, né, para passar a informação. E que ela botou em prática, que ela teve uma ação. Então, além da disposição de aprender, ela também implementou. Pronto, gente, não precisa mais que isso. Precisa se dedicar, obviamente, né? E outra coisa, a Maíra estava falando, tipo, eu não sou boa em matemática, ou nisso, ou naquilo. O que acontece? Para que a gente tenha resultado no digital, além da ferramenta em si, que é o botão mesmo, aonde fica o menu, aonde fica o botão, onde que aperta, além disso, que a gente dá tudo bem explicadinho, o que precisa é entender a lógica da comunicação, só, mais nada. É a lógica da comunicação, que é isso que a gente está fazendo aqui da análise do conteúdo. Entender por que o conteúdo funciona, por que eu tenho que fazer desse jeito de começar, por que eu tenho que fazer mais curto, por que eu tenho que deixar dinâmico. A gente só precisa entender a lógica da comunicação. Só. Porque, na verdade, a gente está falando aqui de comportamento humano, né? A gente está falando de comportamento humano. E a gente vai trazer muito isso, assim, a gente vai trazer muito isso de desenvolver essa mentalidade, né? Porque, por exemplo, se tu passa na frente de uma loja, a vitrine o manequim tá sem roupa, ou tá com uma roupa bagunçada, tá com uma roupa amassada, traz uma sensação boa. Então, o digital é igual, os nossos olhos, eles sempre querem contemplar o belo. Se tu abriu lá um Instagram, bota uma foto com uma que tá distorcida, daqui a pouco com uma qualidade ruim, com a cabeça cortada, traz uma sensação boa ou ruim, né? Então, a gente vai trazer durante todo o treinamento, para quem perguntou sobre o treinamento, ele é um treinamento do 0 ao avançado. Se tu não sabe nada, se tu não sabe nem ligar ali o Instagram, ele é para ti. Se tu já tá avançando, também é para ti. Por quê? Porque a gente fez 5 módulos, né? Então, se tu quiser colocar a lâmina ali, que talvez alguém tenha que sair, Gi, tu coloca a lâmina e depois a gente volta no conteúdo. Então, a minha ideia com a Gi foi exatamente isso. Gente, muita gente me pedindo ajuda no particular, mas muita mesmo. E eu, assim, ó, eu ajudo, mas eu também não tenho a didática que a Gi tem, entende? De ensinar onde aperta, o que faz, nanana. E outra, às vezes tu falando, a distância é uma coisa. Agora, quando tu tem um vídeo para te olhar o vídeo, de repente, no computador, fazendo no teu celular, é diferente. Aí eu falei assim, Gi, muita gente me pedindo ajuda, e muita gente que está no, como é que se diz? No patamar que eu estava quando eu comecei, e que precisa começar, né? Destravar. Então, quem sabe a gente formata, né, esse curso, né, com essas informações aqui, que já é uma coisa que ela já vinha fazendo. E eu acrescento junto também, né, o que eu fiz que deu certo, essa minha parte, que eu tenho formação em marketing, então a gente vai trazer a estratégia do marketing offline, que é o dia a dia, que é o porta a porta, que é as parcerias, né?
Então, a gente formatou quase que é uma faculdade com uma pós-graduação, tá? Que é o quê? O módulo 1, ele vai da base, para configurar a conta do Instagram. Gente, sabia que às vezes uma configuração mal feita impede que o Instagram mostre a tua rede social para outras pessoas? Por conta de uma configuração mal feita, às vezes não tem música, às vezes não tem recurso, só por causa da configuração. Então, a configuração é importantíssimo, tá? É importantíssimo. E eu vejo, às vezes, perfis grandes e eu vejo que não está bem configurado, tá? Então, a configuração é o básico do básico, é Ô, importante. Maíra, só um porém, inclusive conta hackeada, tá, gente, por mal configuração. De perder conta, ser hackeado a conta, depois para começar a passar golpe nas pessoas com o teu perfil por configuração que não foi feita. Então, essa parte é importante. Aí, claro, a gente vai falar da bio, da imagem do perfil, os stories, gente, os stories. Dá para fazer um curso só de stories, tá? Só os stories já daria um curso. Por quê? Porque os stories, hoje em dia, é tipo a novela do digital. Porque tem gente que entra no Instagram e vai direto nos stories. E só olha stories. Tem gente que só olha stories, não olha feed. E muita gente está desperdiçando. A gente vai falar muito sobre stories. A gente vai falar sobre destaques, sobre posts fixados, estrutura de um post bem feito, pulo do gato, dicas práticas, o que postar. A gente vai dar referências, inspirações, coleções. Isso só no módulo 1. O módulo Maíra, faz só uma pausa aí. Vou te interromper algumas vezes só para trazer uns insights. Por exemplo, o que postar. Vocês estão vendo esses análises de conteúdo que a gente fez aqui, né? A gente já fez 2, eu tenho mais 2 novos para a gente fazer depois dessa parte aqui rapidinho. E aí, o que acontece? Assim como eu trouxe aqui 4 exemplos, a gente vai ter, para quem vai fazer o curso, um banco de ideias. Então, é uma lista, é uma relação de várias postagens que são ideias para vocês adaptarem para o negócio de vocês. Então, tá na dúvida do que postar? Vai lá, dá uma olhada, te inspira nessas ideias, nessas referências e pensa, não, esse aqui, ó, esse tá legal, gostei desse, vou adaptar para o meu negócio. Então, vocês não vão partir do zero. Depois chega um ponto lá na frente que vocês começam a internalizar o processo e não fica mais essa sensação de eu não sei o que postar. Mas, para começar, às vezes, né, ainda está aprendendo, não sabe bem ainda o que vai colocar. Então, tem o banco de ideias, que são várias inspirações, só precisa adaptar, né? E postar. E aí, depois, vocês vão aprendendo, vão fazendo o processo todo desses 4 meses de acompanhamento, né? Que a gente está propondo aqui 4 meses de acompanhamento. E aí, lá no final, vocês vão estar sossegados com essa história do que postar. O curso tem um encontro, alguém perguntou no chat, tem um encontro ao vivo por semana, que é para a gente conversar com a turma, e 2 aulas gravadas por semana. Então, a gente vai liberar na semana 2 aulas gravadas por 4 meses, para que vocês possam ir fazendo todo esse processo aqui, tá? Passar por tudo isso aqui. Mas é com calma, uma coisa de cada vez, e não negligenciando nada. Não é para começar lá pelo final e deixar ter passado alguma coisa importante, como essa questão da configuração, por exemplo, tá? Então, a gente vai começar do começo e vai avançando com segurança, com tranquilidade. O que é interessante, né? São 2 aulas por semana e as aulas são gravadas. Então, o que é interessante? Cada um vai poder fazer no seu tempo. Por exemplo, nossa, a Iracema vai pensar, eu quero acordar bem cedinho, eu quero fazer das 7 às 8, eu vou me dedicar a isso, né? Aí o seu Hélio, não, eu funciono melhor de noite, eu vou fazer às 8 da noite, que é um horário que eu tenho. Então, cada um vai poder fazer o seu horário, porém, vai ter que ter um tempinho dedicado a isso, né? Eu sempre falo. Aí a pessoa tem que pensar, eu tenho esse tempo, eu quero, né? Por quê? Tem a nossa parte, que a gente garante, mas tem a parte de vocês, que é colocar em prática. E assim, quando tu começa a fazer, começa a ver, começa a movimentar, é uma delícia, é muito bom, porque a gente vai, é uma sensação muito, muito boa, assim, que eu já passei por isso, né? E assim, o que é legal? A gente vai ter essa live de tira dúvidas, onde a gente vai conversar toda semana, a gente vai conversar, a gente vai trocar ideia. Uma coisa que acontece muito os próprios colegas agregam demais no nosso negócio, tá? Porque são várias cabeças pensando. Então, daqui a pouco, eu acho que a gente tem inscrições ainda, a gente está com vagas abertas, mas a gente vai ter um limite de vagas, claro, né? Então, vamos supor que daqui a pouco a gente tem um encontro, e aí alguém vai falar ali que é a dona de uma escolinha infantil. Aí, daqui a pouco, o colega já dá uma ideia. Aí, daqui a pouco, o colega viu uma postagem daquele segmento. E isso acontece demais. Todas as turmas acontece isso. Isso é muito legal. A gente também, além de todo o conteúdo que a gente está apresentando aqui, a troca com os colegas, ela é muito legal. Os colegas também contando, consegui fazer um post, fiz isso, a gente vibra junto, né? A gente vai... Pode falar. Deixa eu só trazer uma coisa. No encontro ao vivo, qual que é a proposta? No encontro ao vivo, a proposta é a gente fazer o que a gente fez da análise de conteúdo aqui, só que com conteúdo de vocês, entendeu? Então, tipo, vocês vão mostrar pra gente o que vocês fizeram durante a semana, e aí a gente vai olhar o conteúdo de vocês. Ó, como é que dá pra melhorar? Por que esse aqui foi bem? Por que esse aqui não foi bem? Entendeu? Ó, em vez de começar desse jeito, tenta começar assim. E aí os colegas também vão dando ideias. Então, vocês têm acompanhamento,
tá? Então, vocês vão estudar, vão receber aula gravada, vão praticar, e no encontro ao vivo, a gente analisa o conteúdo de vocês. Então, tem todo um suporte de pertinho comigo e com a Maíra, né? E a gente vai avançando junto. Então, vocês podem ficar bem tranquilo. Aí, depois a gente vai falar sobre o conteúdo em si, né? A estratégia de pensar o conteúdo, narrativa, como montar a grade, como fazer o seu calendário, como planejar isso com antecedência e até agendar os posts. Tudo isso a gente vai falar sobre o carrossel, que são aquelas várias imagens, né? Que agora pode usar até 20 imagens, né? Então, a gente vai falar sobre como ser mais assertivo, quando botar mais lâminas, menos lâminas, né? Não fazer nem de mais nem de menos, acertar esse equilíbrio nesse conteúdo. A gente vai falar sobre tráfego pago também, né? Então, como que faz anúncio, mas fazer tráfego pago, eu já falei várias vezes, é só depois que a casa tá arrumada, que a casa tá em ordem, que o conteúdo tá interessante, se não é rasgar dinheiro, tá? Ferramenta de vídeo, a gente vai passar pelo CapCut, pelo Canva, e vamos falar também sobre como que faz dentro do próprio Instagram para fazer vídeo direto ali, se quer fazer uma coisa mais rápida, mais simples, para não perder tempo, para ser mais ágil. Então, toda essa parte de vídeo e o site, a gente vai ensinar como que faz uma página também dentro do Canva, simples, fácil, sem complicação, tá? E aí, a questão do marketing online e offline. E aí a gente consegue juntar as duas coisas e potencializar. Um potencializa o outro, né? Então, a gente vai falar no módulo 4 sobre essa misturinha do online, né? Do digital com o offline. Uma coisa que é importante é que eu tenho formação em marketing e a Gi tem formação em administração. Então, a nossa união, né? Dos nossos saberes, digamos assim, né? Ela é muito rica. Por quê? Porque ela vai trazer muito essa parte da organização, inclusive da parte ferramental ali, das ferramentas para organizar o negócio, e eu vou trazer essa parte mais da estratégica, do marketing mesmo, e sempre trazendo para aquilo que funciona, aquilo que eu já estou colocando em prática, né? Então, sabe quando tu vai ler um livro? Tu lê um livro, tu vai ver o estudo da pessoa de anos ali, né? Então, o objetivo do nosso treinamento assim como eu estou tendo êxito no meu negócio, quando eu levei para o digital, e eu já falei aqui em outras aulas que no mês de setembro, quando viralizou ali o meu primeiro vídeo, que viralizou, que já deu quase 800 mil visualizações, esse vídeo me trouxe um faturamento de quase 50 mil reais no mês de setembro, tá? No mês de setembro, de vendas. Eu fiquei, tipo assim, quase que eu não dava conta, assim, de atender as pessoas, né? Então, quer dizer, isso também mostra, né, que, assim, todo mundo aqui certamente tem um público, né? Só que quando a gente usa as ferramentas certas, a gente vai ensinando para o próprio Instagram qual é o público que eu quero. E ele vai trazendo as pessoas, né? Aí, claro, eu fiz um vídeo com todas as estratégias ali que a Gi falou, que é um vídeo que tem o gancho, que é um vídeo que traz curiosidade, que é um vídeo dinâmico, que inclusive eu gravei lá na aula presencial que eu fiz com a Gi. Então, quer dizer, às vezes um vídeo bem feito, e a minha casa estava organizada, o vídeo me trouxe milhares de pessoas. As pessoas chegaram, eu ganhei seguidores, e elas ficaram no meu perfil. Aí, tem a jornada do cliente, tem gente que está me seguindo, aí eu tenho que continuar postando conteúdo, continuar aparecendo, continuar fazendo stories, né? É um processo. Mas, como eu falei para vocês, agora eu estou aqui falando com vocês, as pessoas estão lá vendo os vídeos, vendo os materiais. E uma coisa que é bem importante, as pessoas perguntam, eu posso usar os teus vídeos? Pode usar. Quando não é muito pessoal, às vezes, né, pode usar. Mas, se vocês fizerem o de vocês, vocês vão ver. Porque senão quem está ficando famosa sou eu, né? E eu não quero eu ficar famosa, eu quero que vocês também fiquem. Eu quero que daqui a pouco a pessoa veja, nossa, que legal aquele conteúdo que o seu Hélio trouxe. Viu que interessante? Eu já tô cheia de ideia aqui pro seu Hélio, né? Porque a terceira idade, ela não toma muita água, e isso é um problema seríssimo. E pessoas estão morrendo porque não tomam água. Então, imagina quando o seu Hélio começar a falar esse assunto de saúde na rede social. Quantas pessoas vão viver mais por conta da mensagem dele, né? Então, quando a gente vem para o digital, mais pessoas conseguem ouvir. E o nosso objetivo com esse treinamento, que são 5 módulos, é o módulo Instagram, o módulo do conteúdo que funciona, ferramentas de site e vídeo. Gente, mas eu vou aprender a fazer um site? Sim, tu vai aprender a fazer um site. Tu acredita nisso? Eu juro que é simples. Eu juro que é simples. É simples. Garanto. É fácil. Então, no módulo 4, vocês vão aprender sobre marketing. Por isso que eu digo, é uma graduação e pós-graduação. E no módulo 5, é a cereja do bolo, né? Que eu confesso para vocês que tem coisa aqui que nem eu aprendi ainda e vou aprender junto, que é o quê? Todas as ferramentas do Google que a gente super domina, o WhatsApp Business, que ele é importantíssimo, a conta do Google. Gente, quem não quer estar no Google, a gente pode ter uma conta no Google para empresas, o Google Meu Negócio, que é o Google para empresas, gratuito. A gente pode ter um site no Google. A gente pode usar o Google Agenda para organizar a nossa rotina, o Google Keep, que é para organizar as ideias, o Google Forms, que é os formulários de cadastros e pedidos, o Google Planilhas, para a gente ter ali um CRM dos nossos clientes, uma planilha. E a gente pode ter a nossa identidade visual bem definida e organizada, que daí a gente fala um pouquinho sobre branding, sobre comunicação visual, sobre design, e fotos e vídeos com o celular. Então, gente, são 30 aulas
totalmente didáticas, são 4 meses de curso, começando na primeira semana de dezembro. Então, a gente fez essas aulas, né? A gente está contando um pouquinho, e a gente também está acrescentando. Pode ter alguém que não vai entrar no treinamento, né? Porque não quer, porque não pode, enfim. Bom, eu acho que só vai entrar quem não quiser, porque a gente fez condições mega especiais, né? De parcela de R$ 25 ali por mês, né? Então, é muito acessível. E vão ser durante 4 meses, começando na primeira semana de dezembro. Gente, dá para terminar o ano sendo digital ainda, olha só que legal. O que dá para fazer antes de terminar o ano? Tem gente que ainda não começou uma dieta, tem gente que ainda não começou um exercício físico, tem gente que ainda não se inscreveu na autoescola, né? Mas ainda dá para terminar o ano já sendo ali digital. Dá para terminar, a gente garante, né? Nós fazendo a nossa parte e vocês a de vocês. Quer passar para outra lâmina, Gi? Quer falar alguma coisa? Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Mas daqui a pouco vem de novo. O seu Hélio falou, vou vender um Hiperminer e aplicar no curso. Isso mesmo. Não, e quando a gente investe no digital... Ai, lembrei. Peraí, deixa eu só falar uma coisa que eu não quero esquecer. Gente, depois que a gente falar essa parte, só para passar para vocês os valores que já estavam perguntando ali, depois disso, eu quero mostrar para vocês um perfil no Instagram, porque a gente falou muito de terceira idade, de gente que sente que não sabe nada, que não é digital, que é analógico. Eu quero mostrar para vocês um perfil que vocês vão chocar. Eu mostro já. Eu só vou passar aqui para a Maíra falar o restinho aqui dessa parte. A gente vai lá para vocês assistirem esse perfil que é maravilhoso. Então, gente, esses são os módulos, tá? 4 meses de acompanhamento, 5 módulos que a gente mostrou, 2 aulas gravadas por semana, um encontro semanal ao vivo, checklists e materiais de apoio. Gente, checklists e materiais de apoio é simplesmente o ouro, tá? É o ouro, e a Gi faz muito bem essa seleção de materiais, onde a gente pode se inspirar e até mesmo transferir para o nosso nicho, independente qual seja, tá? Assim como o banco de ideias para postagens é maravilhoso, a gente não vai sair do zero, a gente vai ter ideias para se inspirar. Suporte e tutoriais, que é muito mais do que ouro, é diamante, né? É algo assim que é aquilo que garante que a gente vai conseguir fazer, porque vai ter ali o botão, aperta nesse botão, vai aqui, nananã, e todos os tutoriais possíveis. O que não tiver, ela faz na hora. Então, assim, isso é o que garante que a gente vai conseguir evoluir, aplicar as ferramentas, né? Então, isso é bem importante. Pode passar para outra, gente. Aí a gente pensou, então, a gente vai começar na primeira semana de dezembro, tá? E a gente vai avançar junto. Aí, daqui a pouco, tem alguém que quer entrar no meio do curso. Vai poder, porque ela vai ter as aulas gravadas. Mas a gente está pensando em ter, são 4 meses, então a gente vai ter praticamente 3 turmas por ano. Porque aqui a gente não quer a quantidade, né? A gente quer qualidade, principalmente nesse primeiro curso, né? Vocês são os nossos modelos, né? São os nossos cases, assim como eu sou um case da Gi, vocês também são os nossos cases. E, de repente, como eu falei, no próxima aula, vocês estão aqui nos ajudando a dar essa aula, né? E também, claro, dando um depoimento, assim como tem vários depoimentos aqui de alguém que já fez o treinamento, ó. Os treinamentos da Gi. Foi uma aula top demais, consegui clarear que não basta postar todos os dias, mas tem que ter estratégia clara do objetivo que eu quero. O cronograma de postagens também serve e ajuda demais. Você é uma mentora maravilhosa. Aí teve a Helena que falou, eu sou artista plástica, mega recomendo o curso da Giane de ferramentas digitais, é uma virada de chave. Aprendemos desde o básico das redes sociais, como organizar o perfil, ideias de conteúdo, macetes para facilitar a vida, ampliar a visibilidade, aumentar rendimentos. Isso que ela falou é importante, né? Porque no fundo todo mundo quer vender mais, concorda? Ou tem alguém aqui que não quer vender? Que quer só porque o nosso treinamento é para quem quer vender e aumentar o faturamento. Por isso que a gente fala em ser estratégico e intencional. E a Helena falou justamente isso, que aumentar os rendimentos, aprendemos como deixar a conta mais segura, e olha que eu sou 50 a mais, então a Helena tem mais de 50 anos. Tudo isso... Maíra, deixa eu só te falar uma coisa, a gente tem uma análise de perfil às 9 horas, vamos dar uma aceleradinha? Vou só terminar o da Helena, que é muito bom. Tudo isso de um jeito descontraído, dinâmico, didático, com essa pessoa profissional excelente que é a Giane, super recomendo. A prova é o meu Instagram bem lindo e organizado, helena.schiffner, ela já deixou a propaganda dela no final, pode passar, gente. Aí pode passar para o primeiro módulo lá? Primeiro módulo? Aí, então, assim, a gente fez de 2 formas, módulos avulsos. O que é módulos avulsos? A gente tem 5 módulos, né? Então, se a pessoa está em dúvida ou daqui a pouco não tem como investir agora em tudo, ela pode comprar por módulo, tá? Que é uma opção nova que a gente trouxe, que pode ser feito em até 12 vezes, tá? 225 à vista ou 12 parcelas de R$ 22,50. Então, gente, R$ 22,00 por mês para ter um conteúdo, né? Então, é uma opção, é um módulo avulso, tá? 225 à vista ou 2 de 125 ou 12 de R$ 22,00, tá? Então, essa é uma opção para quem quer comprar o módulo avulso, ou porque não pode comprar o treinamento todo, ou porque ainda está em dúvida, tem essa opção. Aí pode voltar, gente. Aí, quem quiser o treinamento completo
Aí. graduação e pós-graduação, 12 parcelas de R$ 99, tá? Então, quer dizer, aqui na minha cidade, R$ 99 eu acho que é uma pizza. Eu acho que talvez seja até mais, tá? Então, a gente pensou numa parcela baixinha, que não vai comprometer o orçamento de ninguém, que vai valer a pena o investimento. Para essa primeira turma, certamente, daqui a 4 meses vai mudar, né? Porque a gente sabe que é muito conteúdo, é muita dedicação e que vale muito, né? Mas a gente está na primeira turma. E aí, no Pix, então, tem um certo desconto e 12 parcelas de 99 ou um módulo só, 12 de R$ 22 ou 2 de 125. Pode passagem para os outros. E aí tem 2 opções também para quem quiser. Eu não quero nada disso, não quero curso, eu não quero, eu já sei, né? Ou não é meu momento, mas eu quero uma análise de perfil. Então, só a análise de perfil, 1 hora de análise, com orientações, com direcionamentos, né? Que a gente fala que é análise de perfil do Instagram, mas é praticamente uma consultoria de marketing também. R$ 150. Ou uma aula particular. Eu tenho só uma dúvida de Canva, eu tenho uma dúvida de Google Meu Negócio, Google para empresas, né? Eu tenho uma dúvida especial. Aí a Gi vai fazer uma aula particular. Ou quem quer entrar no treinamento, mas já quer uma aula particular, porque está cheio de dúvida e quer destravar em algum desses assuntos, também pode, tá? Eu estou explicando. E tem gente, assim, ó, já aconteceu, tem gente que já falou para mim, assim, ó, eu não quero turma, eu quero individual. Então, a aula particular, a gente consegue, por exemplo, ver quais são as demandas, as dúvidas, a gente traça um plano e faz um pacote de aulas particular. Então, isso é uma opção para quem não quer em grupo, tá? Para quem não acha que vai funcionar para... A gente tem que se conhecer, gente, nada é para todo mundo. Então, se prefere particular, me chama a Maíra, a gente monta um cronograma e faz uma opção particular para quem quer particular, tá bom? E eu acho que a gente tinha dado, para as 10 primeiras inscrições, a gente tinha dado análise de perfil, né? Só que todo mundo ficou desesperado, eu quero análise de perfil, mas o meu cartão vai virar daqui a 2 dias, enfim. Daí a gente resolveu estender essa análise de perfil até sexta-feira. E eu acho que a gente pode estender mais, né? De repente, hoje, amanhã, para quem entrar no curso e realmente quiser essa análise de perfil, a gente pode também estar incluindo, porque realmente ela tem sido muito, assim, ela tem sido muito esclarecedora, né? A gente conversa, troca uma ideia e dá muitas ideias, muitas sugestões. Então, ela tem sido, eu acredito que ela vai agregar muito para quem estiver entrando no treinamento, porque já começa a ter mais clareza, né? A gente dá ideia até do que trazer de conteúdo, sabe? De linha editorial, a gente dá quase que uma pincelada. Então, a gente vai conseguindo se organizar, até algumas pessoas disponibilizaram, a gente botou lá no nosso grupo a análise de perfil da Lu, que a gente fez, né? A gente fez também da Aline. Então, quem tiver alguma dúvida pode estar nos chamando, tá? Que a gente vai continuar aqui no conteúdo. Lembrando que quem, por algum motivo, ou não quiser fazer o treinamento, ou não puder fazer o treinamento, permanece lá no nosso grupo, que de vez em quando a gente vai mandar algum material para vocês também irem aprendendo da forma de bolsista, né? Que eu já fui um dia essa bolsista. Não tem problema, tá? A gente quer continuar conversando com vocês, se conhecendo melhor. Mas é importante que vocês estejam lá no nosso grupo. Quem tiver na aula e não está no grupo, depois pode me chamar. Eu deixei uma mensagem fixada aqui no chat, e essa mensagem tem ali o meu WhatsApp, tá? Podem me chamar no WhatsApp. E agora vamos continuar no conteúdo. Então, vamos lá. Eu vou mostrar esse primeiro aqui, ó. Olha que ideia deliciosa e saudável para o seu jantar. Você pega 2 ovos, rala a cenoura. Olha que ideia. Olha como é que ela começa o vídeo. Olha que ideia. Como é que ela disse? Legal? Bacana? Para um... Como é que é? Até me perdi. Mas era o gancho. Queria mostrar o gancho para vocês. Um pouquinho de sal, amido de milho, que você pode substituir pela aveia, 2 fatias de queijo e tá pronto. Apertei sem querer. Aí. Então, assim, deu uma receita super rápida. Vamos de novo revisar o nosso checklist. Rápido, dinâmico, o começo era bom, lembra? Um gancho bom, uma sacada boa. Olha que ideia. O que ela faz com o teu cérebro? Ela te convida a ver a ideia, né? E aí tu pensa, um café da manhã, legal, eu quero um café da manhã mais saudável, deixa eu ver se me serve essa receita, sabe? Curtinho, ou seja, quando viu, tu já assistiu tudo. Quando tu já assistiu tudo, tu já disse pra plataforma, pro Instagram, que o conteúdo é bom. E aí, depois que tu disse que o conteúdo é bom, ele faz o que com esse conteúdo? Ele compartilha mais esse conteúdo. Então, curto, dinâmico, né? O gancho legal, imagem de qualidade, né? Útil, ensinou alguma coisa, ou seja, esse bate vários dos nossos... Cadê aqui? Deixa eu botar na tela do checklist. E, gente, minha internet resolveu. Deixa eu ver se vai. Aqui. Curto, dinâmico, o gancho era bom, imagem era boa, a estética era boa, não tinha cara de propaganda, era interessante, ensinava alguma coisa. Hashtag não vi se tinha na legenda, mas olha quantos itens já bateu também. Humanizado, sim, tem a voz de uma pessoa, a mão de uma pessoa fazendo, então sim, é humanizado, traz esse contexto.
e o restante não. Mas pronto, vocês percebem que, lembra que a história do tempero? Então, vai pegando elementos e vai compondo. Quanto mais elementos, mais chance de dar certo. Deixa eu ver. Vamos pro próximo? Mais um aqui, ó. Esse aqui, esse é bem legal, prestem atenção. Aterramento, grounding. Por que é bom você pisar na terra, pisar na areia, principalmente molhada? Se você fizer isso todo dia, você está recebendo a doação de elétrons da Terra. Isso mesmo. A Terra te doa elétrons. Isso vai combater radicais livres que ficam roubando elétrons. Aí você consegue receber, anular e vai ter um efeito antioxidante. Com esse efeito antioxidante, o que vai melhorar na tua vida? Sono de melhor qualidade, reduz o estresse, estimula o parasimpático, melhora a circulação sanguínea, ou seja, olha o tanto de coisa. E de brinde, você também vai combater a energia eletromagnética tão maléfica dos celulares, das antenas e também dos aparelhos que a gente tem, computador, note e tudo mais. Então aproveita, pisa na terra, pisa na areia, vale pisar na grama, tudo que tiver contato com a natureza, de preferência um pouquinho úmido, que favorece a migração dos elétrons. Então, vamos pisar. Vamos andar na areia. Ó, legal também. O gancho é interessante por quê? Porque dá curiosidade. Porque quando começa, a câmera começa no pé dele, e aí tu já olha e pensa, o que tem esse pé? O que tá aparecendo esse pé? E aí a câmera vai subindo. E aí para nele e ele começa a falar. Então o gancho é bom, porque é um gancho que te causa um pouco de estranheza e ao mesmo tempo curiosidade. Então esse gancho, esse segurar dos primeiros segundos, funciona para retenção. Depois ele começa a desenrolar uma narrativa, né? Que traz o quê? Utilidade, informação, né? Não é tão dinâmico, não tem tanta troca de cena, né? Mas lá no meio do vídeo entra um texto que também te convida à leitura, sabe? Então, inclusive, eu queria contar para vocês que quando eu fui escolher os conteúdos para trazer hoje para compartilhar com vocês, deixa eu abrir aqui. Quando chegou nesse vídeo, que o Instagram me mostrou esse vídeo, ele me mostrou uma tela que eu nunca tinha visto, foi a primeira vez. Eu acho que o Instagram está começando a fazer. Deixa eu abrir aqui. Tá começando a fazer uma coisa que é mostrar o porquê que o conteúdo tá funcionando. Já aconteceu com vocês? O Instagram já mostrou alguma vez isso para vocês? Para mim, pela primeira vez, ele mostrou ontem. Então, ele, me disse assim, ó, por que esse conteúdo performou... Aqui, ó. Dizia assim, ó, por que este Reels... Eu tirei um print na hora para compartilhar com vocês. Por que este Reels se destaca? E aí, ele diz, né, pra gente... Um gancho forte manteve as pessoas assistindo, 64% de todas as visualizações duraram mais de 3 segundos. E depois ele coloca assim também, no caso o vídeo, né, usa texto para construir a narrativa. E aí ele diz até o estilo do texto, né, que é aquela fonte, o tipo de letra clássico e tal. Ou seja, o algoritmo, a plataforma já está começando a ler o conteúdo, entender o que fez aquele conteúdo ir bem e até me entregou essa informação, né? Então, já tinha escolhido e ele ainda me disse o porquê. Um detalhe bem interessante também, Gi, vocês perceberam? Ele é um médico, ele não tem certamente um cameraman, certamente a esposa, alguém da família que tá filmando, ele tá ali de boa na praia, certamente ele foi correr, foi caminhar, foi passear com a família, e ele pensou, já vou gravar esse conteúdo, né? Aproveitou a oportunidade. Quem me segue vê que eu também sempre posto esse assunto aí, né, sobre aterramento. Sempre posto alguma coisa. Ontem mesmo eu postei nos stories que eu estava fazendo um treinamento e eu estava com o notebook no pátio, na grama, né? Então, isso é muito interessante, que a gente vai falar muito sobre isso no nosso treinamento. É como tu produzir, assim, no teu dia a dia, porque tudo... Na verdade, tudo é extraordinário, né? Às vezes é um pôr do sol, às vezes é um caminhar na terra, tudo dá para transformar em conteúdo. E a gente vai trazer muito a questão da mentalidade de ser estratégico e de ser intencional o tempo todo. Inclusive, eu até contei para vocês em uma das aulas, num dia que eu fui num restaurante, e o restaurante era num morro, o restaurante era alto. E aí o meu marido falou, Maíra, olha só o tanto de caixa d'água no sol, né? No sol, assim, tipo, não tem nem uma casinha, nada, aquele plástico no sol. Isso aí deve ser muito prejudicial, né? Olha só, tem umas que são pretas, umas que são azuis. Eu falei, não, com certeza. Aí tá, a gente tava lá, pedimos a comida, daqui a pouco eu dei um Google ali, dei uma pesquisada. E eu vi um monte de matéria explicando sobre isso. Eu dei um print na tela como tava, eu vi que deu um enquadramento bom, e eu peguei e copiei um texto lá, dei uma adaptada e fiz esse post. Eu fiz o post, já postei, na hora do almoço mesmo, postei. Bombou. Aí, na hora de ir embora do restaurante, a gente comeu, se divertiu. Na hora de ir embora, eu peguei e fiz um videozinho assim, na frente de uma caixa d'água, né? Porque como era no morro, eu fiquei perto da caixa d'água. E aí eu fiz um videozinho e tal. Até acho que eu tenho que usar esse vídeo, porque eu só usei nos stories. Então, quer dizer,
A gente vai falar muito durante o curso sobre isso, sobre nós sermos estratégicos e intencionais o tempo todo. A gente está com o nosso radar ligado, entendeu? Porque a gente pode transformar em conteúdo muita coisa, né? Muito mais válido do que a gente chegar e postar lá um negócio, compra de mim, compra isso de mim. Não. Primeiro, a gente tem que mostrar para a pessoa por que ela precisa, né? Então, por exemplo, eu vou matricular meu filho numa escolinha, né? Alguém aqui falou que era de escolinha, né? Então, eu não vou falar assim, a minha escola é a melhor, né? Tu tem que vir para minha escola porque ela é a melhor. Então, a gente vai sempre indo na dor. Qual é a dor de uma mãe, né? A mãe certamente vai deixar o filho numa escolinha infantil, ela já está culpada, né? Porque ela não vai ficar com o filho, né? Porque o meu filho vai ficar abandonado numa escolinha com pessoas estranhas. Então, a comunicação já vai para qual sentido? Aqui tem acolhimento, o seu filho muito bem tratado, o seu filho vai desenvolver novas habilidades, aqui tem muito amor, é um lugar muito seguro, tem natureza, né? Então, a gente sempre vai muito mais para o benefício, né? Para o benefício final do que o produto em si. Né? Então, isso a gente vai tratar muito no nosso curso, né? Que a gente vai falar muito sobre a mentalidade. Ó, uma coisa importante, eu tava com fone, eu tava ouvindo. Daí, assim, a Maíra disse, tu não vai dizer a minha escolinha é a melhor. Não, tu vai mostrar o porquê que ela é a melhor, entende? Então, se eu mostro as atividades, as crianças brincando, aí que as pessoas possam ver a questão da segurança, da estrutura, o carinho dos professores com as crianças. O depoimento de outras mães, né, Gil? O depoimento de outras Também. mães é fenomenal, né? Porque Exatamente. todo negócio tem que ter, que a gente chama de prova social, né? Tem que ter a prova social. Eu não uso tanto no meu Instagram, eu não uso tanto, vocês podem ver, tem quase nada. Mas também é uma forma estratégica, porque às vezes os nossos depoimentos são tão impactantes que parece às vezes que é até mentira. Porque o negócio, às vezes a pessoa não está preparada para eu te dizer que eu tinha azia, gastrite, hérnia de hiato, tomei, mudei a minha água e melhorei. É tão bom que pode até parecer mentira. Então, eu vou muito pela estratégia de trazer primeiro a expansão da consciência. Tu limpa a tua caixa d'água? Tu tá limpando a tua caixa d'água? Tu sabe que a gente tem que tomar água em jejum? Eu vou mais para esse lado para construir uma jornada. Então, tem gente que às vezes entra no meu Instagram, no meu WhatsApp e diz assim, Maíra, eu já estou te seguindo há alguns meses, eu já sei da importância, de beber uma água de qualidade, de beber água, né? Que a água não é tudo igual. Então, quer dizer, eu fui construindo na cabeça dela a importância. E aí, quando ela chega na jornada da compra para comprar, ela já está convencida. É muito diferente do que ela chegar, né, e não saber nada. Por exemplo, que nem teve uma que eu falei ontem. Eu falei assim, olha, já parou para pensar que esse garrafão de água, ele é retornável. Então, ele pode, um dia ele está no cemitério, outro dia ele pode estar no necrotério, outro dia ele pode estar no lixão, outro dia ele pode estar no supermercado, outro dia ele pode estar no hospital. Ele viajou por todos os lugares, ele é retornável. Ela disse assim, Maíra, nunca tinha pensado sobre isso. Eu não quero esse plástico na minha casa mais. Né? Então, isso é muito mais do que eu dizer, não, tu tem que comprar o meu filtro é o melhor do mercado. Né? Então, eu tenho que trazer o problema e depois a solução. Né? Então, quando a gente, às vezes, vai muito querendo dar solução e não traz primeiro o problema, o cérebro da pessoa já se fecha. Não, ele só quer vender, meu Deus, esse seu Hélio só quer vender, virou um vendedor, se aposentou, agora não tem mais o que fazer, quer ficar me empurrando coisa, me vende um negócio caro, não quero. Né? Mas não, o que construir? Não, olha só, o seu Hélio tá ali cheio de vitalidade, tá fazendo caminhada, ele sai pra caminhada com a garrafinha dele. O que é essa garrafinha que esse seu Hélio usa, que ele agora tá com essa garrafinha, agora ele tá caminhando, tá fazendo abdominal na beira-mar, né? Então, a gente vai mudando um pouco a percepção e como a gente mesmo apresenta, né, a nossa solução. Maíra, 5 minutos, porque a gente daqui a pouquinho a gente precisa encerrar em 5 minutos. E, então, assim, eu queria só mostrar para vocês esse perfil. Eu sou apaixonada nesse perfil. Eu conheci eles através de um podcast. Vou contar um pouquinho a história para vocês. Ali diz na bio deles, né? 2 avós de 90 anos que se reinventaram e se tornaram empreendedores digitais. E agora eles são influenciadores, né? Então eles fazem trabalhos com marcas, eles ganham com publicidade para marcas, né? Mas esse perfil começou porque esse senhor, né? O senhor bacana, ele sempre vendeu caldo de cana na cidade dele. E aí ele tinha um neto, né? O neto era jovem, entendia do digital. Se eu não me engano, o neto até é publicitário, é da área de comunicação e de marketing. E o neto começou a brincar com eles, com essa coisa de filmar, de gravar e tudo mais. E eles entraram nessa junto com o neto, né? E hoje esse perfil tem mais de 1 milhão de seguidores. Vocês têm noção do que é mais de 1 milhão de seguidores? Eles estão monetizando no digital.
Eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês rápido, mas eu vou deixar ali, ó, o arroba é Senhores Bacanas. Vocês podem entrar depois nesse perfil e olhar com calma para Hoje, vocês verem. Rapidinho, só para entender quando a gente fala que está monetizando, que eles estão fazendo parcerias com marcas, só para vocês terem uma ideia, tá? Por exemplo, o meu Instagram tem 15 mil seguidores, 16 mil seguidores. Já é um número, assim, que é, no caso, atraente. Eu poderia, por exemplo, eu tenho um serviço que eu uso, por exemplo, eu uso um serviço de uma lavanderia, né? Ou daqui a pouco uma marca de um desodorante que eu uso, sem alumínio, né? Eu poderia fazer uma parceria com essa marca e cobrar aí no mínimo 250, 300 reais por um vídeo que eu mesma faria e faria um post collab com a marca. Ou eu só faria um vídeo e disponibilizaria o vídeo para eles. Ou tem gente que cobra só para mostrar nos stories. Se a pessoa tem os stories com audiência. Então, quando a gente fala em rentabilizar no digital, realmente, eles com 1 milhão de seguidores, com certeza eles podem vender um vídeo ali por 5 mil reais, até mais, tá? Por quê? Porque esses vídeos, eles têm engajamento, eles mostram verdade e vale muito mais do que um vídeo de 30 segundos na Rede Globo. Porque as pessoas estão no digital. Então, o que a gente está ensinando para vocês e o que a gente está se propondo é, vocês com certeza vão poder aumentar o faturamento. Daqui a pouco ter uma outra fonte de renda, começando do básico, porque todo mundo um dia começou, um dia eles não sabiam nada de digital, né? Só para vocês terem uma ideia o quanto o digital é rentável. Ó, esse vídeo aqui, por exemplo, tem mais de 4 mil curtidas, né? E 55 comentários. Olha esse do lado, 58 mil curtidas, 1.000 e poucos comentários. Vou abrir um só pra gente ver junto. A nossa pressão. Monitorar. Se quiere, Que se ela indicar alguém, até um dia útil. ou até um dia útil. Ou um dia úteis. Foi. Manuterá a nossa pressão. Abrir. Quando sua avó não sai do mercado. O que você tá fazendo aqui sozinha, sem a sua neta? A neta dela deu um flagra nela no mercado, né? Ela foi sozinha. E aí a neta dela deu um flagra nela. Aqui é uma publi, ó. Hoje é dia do namorado. Eu vou preparar uma surpresa para minha velhinha. Para mim? Não acredito. Então eu vou me preparar para esse grande dia. Já fui arrumando a mesa, deixando tudo no clima de romance. Enquanto a minha velhinha está se arrumando. É, meus netinhos. São quase 70 anos de casado. Ele ainda continua romântico. E agora? Vamos para a surpresa? Ó, aqui tem uma marca, ó. Aqui tem uma marca, ó. Com certeza foi uma publicidade. Então, eles promoveram, né, no vídeo, esse milkshake. E aí marcaram, né? Foi uma collab e também foi mencionado na legenda, né? A marca. Então, assim, gente, vocês têm noção das possibilidades? As possibilidades são muitas, 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 muitas. Acho que a gente pode sempre começar, nunca é tarde, né? Independente da idade, do nível de conhecimento, né? Não tem hora. Então, a gente está aqui, né? Para quem quiser seguir nessa jornada, a gente está aqui para dar a mão, para ajudar, para construir junto. E deixei ali no chat o link para o treinamento, para quem quiser adquirir ainda vagas. Ainda temos algumas, como a Maíra disse, é limitado porque, claro, é limitado porque a gente precisa ter qualidade de entrega, então a gente não pode botar um monte de gente, mas se fizer sentido para alguém que está aqui, né, a gente tem um limite na nossa cabeça de inscritos, e se tiver alguém que queira participar, chama a gente ou lá no WhatsApp, ou nesse link que está aqui. Vou colocar para vocês aqui. Se alguém quiser também convidar uma amiga, né, que nem a Aline, ela entrou no curso e ela falou, nossa, minha amiga precisa fazer essa, que gastou um carro e não conseguiu aprender, né? Então, às vezes alguém lembra de alguém ou conhece alguém que quer também deslanchar no digital, né? E o que é interessante, o digital, ele tem tanta possibilidade, né? Que, imagina, eu estou me propondo a ensinar para outras pessoas que até poderiam ser meus concorrentes, digamos assim. Só que é tanto público que quando a gente vai para o digital, a gente tem um público de quantos bilhões de pessoas no mundo, né? A gente está falando em mundo, tá? Então, assim, o digital, ele nos possibilita muitas, infinitas opções, possibilidades, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem nos chamar, né, no privado. Agora a gente tem uma análise de perfil ali com a Lindaura, né? Vou pedir só 5 minutos que eu vou no banheiro
E aí a gente já vai mandar o link para a Lindaura. Qualquer dúvida, vocês podem chamar a gente. E essa vai ficar gravada, né, Gi? Sim, tá gravando. A princípio tá tudo certo. Daqui a pouco ele demora um pouquinho só para processar o vídeo, mas eu acredito que até final de tarde, mais tardar final do dia, a gente coloca lá no grupo o link desse encontro para quem quiser assistir de novo, né? Ou para quem não conseguiu assistir.